O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Sejam bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Estamos hoje na memória de Santo Antão, com a oportunidade de nos debruçarmos sobre o capítulo 17, dos versículos 32 ao 51, que narram uma das formas com as quais Davi e Saul se encontram. Saul, rei de Israel, que perde a sua majestade porque procura resguardar algumas coisas que eram melhores para ele, a partir da vitória com os amalecitas. Aquilo que eles conseguem recolher deveria tudo ser sacrificado ao Senhor, e eles pegam as melhores partes. Também, daí, começa o itinerário para saber o que fez, na verdade, com que Davi fosse um homem que do campo se tornasse rei de Israel. É claro que a narrativa busca dizer: foi o Senhor, nosso Deus, que o escolheu. Entretanto, nesta página que temos hoje, vemos uma constante relação aonde nos são apresentados algumas opções. A princípio, permitam-me olhar para o filisteu Golias. Golias é alto, forte. Golias representa todo um povo que já domina a técnica do uso do ferro. Alto, forte, numeroso. E Davi o que é? Franzino pequeno, um pastor de ovelhas, que vai levar alimento. E se coloca de frente a Saul, que era um rei, segundo já escutamos, me parece que no sábado passado, um homem que possivelmente era alto e que chamava a atenção. O que é um menino diante do rei falar: eu vou vencer este gigante, eu vou vencer essa batalha. Ele não é nada diante disso. Só para fazer exemplificar bem, enquanto vinha para cá, tivemos um triste fato na nossa região, onde uma menina é morta por um homem que ninguém sabe de onde veio, nem quem era, e foi deixada na calçada. O que é uma menina diante de um homem? Temos ainda a circunstância na qual vemos a força bélica como principal forma de diálogo na atualidade.
Hamas e Israel. Rússia, Ucrânia. Possibilidades de guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não precisa fazer muita força quando nós olhamos para aqueles que têm determinado poder ou determinadas influências. Imediatamente nós, se temos alguma contenda com as pessoas dessas, o que eu posso com esse bendito, para não falar outra coisa? Parece que literalmente a força, a técnica, são mais importantes do que a integridade. A integridade parece pequena. A fidelidade parece tacanha. Ao longo de toda a Escritura, isso sempre será apresentado. Quem será o nosso refúgio, nossa força, nossa segurança, nosso amparo? Que somos nós diante de tanta complexidade na sociedade, na família, algumas discussões infindáveis dentro de nossa igreja e de nossas igrejas? Que somos nós diante de, por exemplo, termos novamente um novo incidente na BR-381, que sempre, ao longo desse mês, não teve um único dia que não teve um engarrafamento e que as pessoas ficaram travadas nessa estrada, que há muito tempo ninguém dá um jeito nessa coisa? Que somos nós diante disso? Que somos nós diante do drama da vida de uma pessoa que na sua depressão ou em outras circunstâncias não consegue encontrar uma luz no fim do túnel? Parece literalmente que nós lutamos uma guerra contra um gigante, com várias faces. E aqui eu me lembro que fiz a proposta de olharmos para a nossa condição batismal a partir desses relatos. Realmente não somos nada diante disso. Entretanto, nós fomos chamados a participar do mistério daquele que nos escolheu e tanto nos amou e que nos quer com Ele, e que na sua imensa bondade e no seu imenso amor nos dá condições de causarmos surpresas. É claro que alguns vão achar, isso não tem sentido nenhum. Tem. Eu vou trazer novamente uma imagem que eu vi nas redes e que foi particularmente muito emblemática para mim. Toda escola tem um valentão, toda turma tem um valentão, né? Tem aqueles que são grandes e acham que são os bons, os melhores. No seminário tem aqueles que são os mais inteligentes. No meio dos padres podem ter aqueles que acham que são mais importantes. E tem para todo canto, tem todo tipo de gente. Na empresa, em casa, tem aquele que é o bambambam da família, né? Na escola, um valentão com o boné para o lado, todo marrento, pronto e crescendo para cima de um garoto com síndrome de Down. Esse garoto simplesmente pegou e abraçou a ele. O valentão desmontou. Gosto de trazer também outra imagem, uma outra que viu um homem com a cara fechada para o seu filho e com aquela cara bem amarrada. Aí o menino olha para ele assim, começa a rir, desmonta. O que quero dizer com isso? Quando se tem integridade, quando se tem fidelidade, quando se busca oferecer o melhor, como quando Davi, ainda aqui, pequeno, resolve-se fazer o que é necessário, do modo coerente, ainda que tenha algumas dificuldades, vale a pena. Porque a técnica, a tecnologia, ela não
consegue, por exemplo, fazer com que a proximidade seja menos importante. É muito bom que nós possamos conversar rapidamente através do nosso WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação aí. Mas nada melhor do que poder estar perto. Bom, no tempo presente, cada um de nós podemos olhar para essa cena e achar que ela não tem sentido nenhum. Mas permitam-me trazer à luz um pouco do que Antão viveu e do que nós também podemos ler de nosso tempo. Antão viu e viveu momentos muito cruciais, como, por exemplo, a perseguição dos cristãos. Ele viu o modo com que as pessoas começaram a aderir tanto à fé cristã, simplesmente por formalidade, que ele viu perder-se a fidelidade. E daí, então, ele se recolhe no deserto para que possa, na meditação, trilhar um caminho de busca aonde pudesse ser mais fiel ao seu Senhor. Hoje, nós estamos num tempo onde tudo se fala de bem, de justiça, onde tantas expressões são apresentadas a todo instante nas redes sociais, alguns com vertentes mais de direita, mais de esquerda, mais progressistas ou mais conservadoras e por aí vai. Mas, no tempo presente, o que nós realmente precisamos é ter a centralidade em nosso Senhor Jesus Cristo para olharmos a cena de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6, como uma inspiração para cada um de nós e olharmos que, como Davi, podemos até ser pequenos, podemos até ser insignificantes diante de muitas coisas. Entretanto, deixar ou não que seja o Senhor quem nos guie. Mais do que entrarmos em pequenas minúcias do tempo presente, o que proponho é simplesmente olharmos para o seguinte: no sábado não se podia trabalhar, no sábado não se podia fazer determinadas tarefas. Entretanto, a pergunta de Jesus, quando vê um homem com a mão seca, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? O que, na verdade, é primordial? Qual foi o objetivo primeiro do Senhor nosso Deus nos ter apresentado os mandamentos? Não foi justamente para que o bem prevalecesse, para que a vida estivesse presente no meio do seu povo? Foi para isso. E daí então, quando o Senhor nosso Jesus Cristo faz essa pergunta, não é simplesmente para que nós possamos, como alguns pensam, jogar fora todo o nosso histórico de fé cristã, de moral, de comportamento, jogar fora, rasgar e dizer, agora vamos fazer tudo novo. Não é isso. É colocar como ponto principal, diante de todas as incoerências do tempo presente, o que nós precisamos fazer para salvar a vida. O que nós precisamos fazer para cuidar da vida que recebemos como discípulos dele. Podemos nos igualar de forma até aparentemente fiel a Golias. Percebam que Golias, ele exalta os seus deuses e humilha a Davi. Nós podemos ter os nossos deuses que inspiram nossa forma bélica, agressiva, indiferente, crescer no meio da sociedade. Nós podemos fazer a opção de acreditar tanto em nossa força e esquecer quem realmente é essa força. Ou podemos ser como Davi, reconhecendo nossa pequenez e ainda dizer: Tu vens a mim com a espada, lança e escudo. Eu, porém,
Vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Você vem a mim com a técnica, com a força, com a arma. Eu vou com a fidelidade àquele que realmente é o suporte para tudo. E fazer o que é necessário e o melhor com este, que é o bem e o suporte para tudo. Uma pergunta simples. E se for incoerente e sem sentido, ignoremos. Mas será que nós, discípulos de Jesus Cristo, estamos mais tentados a nos igualarmos a Golias ou a Davi? O que rege realmente a nossa forma de estar no mundo, frente a frente com as pessoas? Qual o grau da nossa fidelidade ao Senhor? Porque então buscou, quando se recolhe, a fidelidade. E num determinado momento conturbado da história, com o arianismo e por aí vai, ele vai fazer intervenções e vai lembrar qual é a centralidade da nossa fé. Para que pudéssemos continuar na centralidade da fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, é necessário às vezes falar o que não agrada a muitos. Para isso, é necessário, em alguns casos, ter uma força interior tão grande que não se encontra nem na política, nem na nossa capacidade puramente intelectual, nem nos nossos aparelhos ou capacidades e recursos técnicos, mas se encontra naquela confiança que é nutrida no mais profundo do nosso coração, por uma intimidade com aquele que pergunta: o que é permitido fazer? Salvar uma vida ou não? Fazer o bem ou não no dia de sábado? O que está acima? Aonde está a nossa fidelidade? Em que ela se baseia? Confiantes ao Senhor, de pé apresentemos nossas preces.